Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. A nossa convidada de hoje, ela é advogada de formação, porém ela escolheu o caminho das artes plásticas para seguir sua trajetória profissional. Nós vamos falar então com ela. Exatamente, vamos falar com Viviane Mendes. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. É uma satisfação poder falar contigo, entender um pouquinho sobre a sua arte, né? A sua escolha, a trajetória profissional. Mas claro que a gente quer saber muito mais do que isso. Fique muito à vontade para falar conosco. Obrigada, vamos entender junto então, porque eu não tenho domínio exato sobre isso, que eu estou sempre mudando os materiais e a arte. Até para conhecer um pouco você, para a gente já não entrar logo, né, nessa parte sua profissional, a gente sempre quer saber um pouquinho sobre os nossos entrevistados. Quando, né, a sua história da infância, quem é Viviane? Então, desde a infância, né, contando pra gente essa bauruense que de repente se descobre na arte e sem ter histórico familiar. Conta pra gente, então. Meu pai morreu muito cedo, morreu de acidente de carro com 27 anos. Minha mãe era professora. Minha mãe teve 2 filhos, eu e o Ciro Augusto, meu irmão. Depois minha mãe se casou novamente. Teve André Gustavo e Luiz Guilherme. E eu estudava. Daí chega uma hora, tem que fazer uma faculdade. E eu não achava que eu servia para nada, assim, entendeu? Eu não conseguia. E daí o mundo jurídico é aquele leque de opções, né? E entrei. Eu era muito ruim de, assim, matemática, física, mas eu sempre li muito. Então, eu era boa em redação. Eu acho que eu só passei na faculdade por conta da redação, entendeu? Nem fiz a faculdade, mas fiz. Passei no exame da ordem, mas não conseguia me ver naquele mundo, entendeu? E logo nesse tempo meu avô morreu, eu fui morar com a minha avó. E ela já tinha uma certa idade, e daí para eu ficar com ela, cuidando dela, eu optei por trabalhar com restauração de imóveis, que na época era uma coisa assim, na época eu tô falando de 30 anos atrás, tá? Você tinha quantos anos quando você começou a fazer a restauração? Sei lá, uns 25, acho, por aí. E daí eu comecei lixando o móvel, dando banho de soda cáustica e fazendo umas pinturas. Só que eu sempre gostei de coisa diferente, coisa assim que saísse fora do comum, né? E daí a primeira exposição que eu fiz foi de criado mudo, pintado. E eu fiz umas coisas muito, assim, era muito diferente, ninguém tinha visto o tipo de coisa que eu fazia. Já logo nesse início você fez esse tipo de trabalho, assim... sem uma referência, digamos assim, porque você é uma artista autodidata. Autodidata, sem nenhum tipo de referência. E fiz. A sensibilidade mesmo. Chamou muita atenção, sabe? E foi uma exposição que escutei de tudo. Então, assim, nossa, mas quem vai comprar isso? Tem uma meba na cabeça. Daí eu olhava e falava, nossa, né? Eu não tinha a segurança que eu tenho hoje, entendeu? Eu falava, nossa, será? Né? E de repente eu vendi. Falei, nossa, então as pessoas compram. Era tudo novo para mim, eu não tinha expectativa nenhuma, entendeu? E daí fui vendendo, e eu sempre gostei de trabalhar direito, de trabalhar bem. E naquela época, assim, era muito moda trabalhar com... Tinha uma mesa assim, manda lá fazer pátina. Então eu trabalhei muito, assim, lixando móvel, pintando móvel. O começo foi esse. E para você, nessa descoberta como artista, qual que é a sensação emocional também? Porque todo artista ele fala também que tem essa ligação também emocional. Para você, tem algum diferencial? Como que é a sua inspiração também? Né? Como que funciona? Para mim é muito natural. Eu
não tem esse momento numa grande. Para mim é tudo muito natural, entendeu? Do mesmo jeito que eu tô trabalhando, eu tô cuidando da casa, eu tô atendendo um cliente, eu tô indo no banco, é tudo muito natural, não tem grande momento da artista, não tem. É tudo muito fluido, é tudo muito conectado, sabe? O momento da artista com o momento da dona de casa é uma coisa só. Entendi. Atualmente você tem realizado trabalhos em lona de caminhão, algo diferente também. Mas antes de entrar nesses detalhes, Sim. Você chegou a fazer outros trabalhos antes de chegar, né, nesse trabalho atual? Então, agora é uma coisa assim que, que é importante, né? Porque o que fez eu sair do móvel e ir para a tela, né? Teve um salto aí, né? Então, essa é uma parte importante. Foi meu marido. Meu marido é um arquiteto de Jaú, se chama Kiko Mercolão. E ele me procurou, uns 27 anos atrás, para fazer um trabalho. E a gente se apaixonou. E daí, assim, eu apaixonada, né? Não sou aquele tipo que, sabe, invisto no cabelo, no batom. Eu queria que ele me achasse artista. Mais do que eu... Porque eu não me sentia artista. Eu queria que ele me visse, sabe, com... E daí eu comecei a pintar quadros. Que daí ele chegava de Jaú, né? A gente, então, olha, fiz isso. Então, eu, na verdade, bem da verdade... Esse começo era no processo do namoro. Esse começo foi para conquistar. Né? Lógico, eu não precisava disso, né? Mas aquela insegurança do início, eu queria que ele me achasse artista. Não só uma... Não desqualificando a artesã, entendeu? Daí eu comecei, mas assim, imagina, sei quadro pequeno. Só que eu, assim, como nunca ninguém me ensinou, como eu nunca pude, assim, comprar materiais, tintas importadas e tudo mais, eu usava qualquer coisa sem preconceito, entendeu? Então eu fazia umas combinações muito estranhas e que foi dando certo. Que tipo, por exemplo, você usava o quê? Eu mesmo criava uma emulsão com água, verniz, acrílico e cola, jogava antes dessa emulsão estar seca, jogava verniz vitral, que é uma tinta para vidro, e daí eu resolvia colocar areia em cima, por exemplo. E, aliás, eu acho que esse foi um dos primeiros quadros que eu fiz, um peixe, e foi nessa técnica. E daí eu resolvia trabalhar com colagens. Eu fui indo, entendeu? Sem medo. Sem medo eu fui indo, fui caminhando e foi indo, foi vendendo. E assim foi construindo a minha vida de artista. Muito legal. Então, na verdade, foi surgindo aí com a sua sensibilidade, cada arte, nessa mudança. Não só a sensibilidade, os materiais iam aparecendo para mim, entendeu? Então, por exemplo, uma vez eu tive acesso a um lote gigante de botão de uma senhora que tinha uma loja de armarinho. Comecei a usar botão. Depois, zíper. Mas pensa um monte de zíper. Mas uma quantidade de zíper absurda. E o que você criava com o zíper? Quadros? Tudo, fui pondo vários zíper, fazer um jardim de zíper. Que legal, bacana. E vendia. Algo diferente. O artista tem muito isso. Eu não sei se o artista tem muito isso. Eu só posso falar de mim, porque eu acho que cada um tem um modo, identidade, né? De agir, uma identidade. Cada um tem a sua identidade. Eu acho que é essa a palavra. Exatamente, né? A sua identidade. E, no caso, você define você como autodidata? Você chegou a fazer algum tipo de curso? Não. Não? Eu fiz no começo de tudo, assim, cursinho simples, básico, de pintar móvel, entendeu? Em relação às telas, eu fui aprendendo e estou aprendendo até hoje. Não pensa que eu sei. Cada trabalho é um aprendizado. Quanto mais a gente faz, mais, né? Mas você aperfeiçoa? Eu acho que sim. E vamos entender um pouquinho esse seu trabalho, então, agora atual com lona de caminhão. Como que é isso? Explica pra gente.
Como que chegou também nesse conceito? E é um trabalho muito bonito, que você está com a exposição, inclusive, lá no Bauru Shopping. Eu trabalho com colagem de, né, vários tipos de materiais. Então, assim, a lona tem que ser muito boa, tem que estar esticada de uma maneira bacana. E muitas vezes eu tenho que escolher uma cor de fundo. Não sei, eu pensei, a lona de caminhão é um negócio resistente, ela tem uma cor, acho que vai dar negócio, sabe? Fiquei com isso na cabeça. Só que eu não consegui achar lona, não existe mais lona de caminhão. E como que você faz, então, para conseguir resolver e fazer suas atrás. obras? Eu fui atrás, fui muito atrás. Eu consegui. Lona de caminhão usada, é assim... A hora que você pega, fala, meu Deus. Eu falo, não vou nem reclamar, né? Eu quis tanto. Não vou nem reclamar disso. Porque para limpar... entendeu? Eu vou tacando um produto químico, eu vou na VAP, eu vou deixando ela perfeitinha. E daí eu fui descobrindo que, assim, por exemplo, tintas, a tinta que dá para usar, a tinta que não dá para usar, a tinta que eu penso que eu vou fazer um risco, que o risco vai ficar assim, a hora que eu vejo o risco mancha. E daí eu fui gostando muito do material e fiz 3 obras com essas lonas que tá exposto lá no Bauru Shopping. Você tem alguma temática, geralmente, quando você faz os seus trabalhos, principalmente para exposição, ou não? Não. Acontece tudo, assim. Por exemplo, nessa exposição, tem essas 3 lonas, né? São abstratos, tem um vaso de flor, tem um índio, eu não tenho um tema. Uma coisa que eu posso te dizer é, não preciso nem assinar meus quadros, a pessoa bate o olho e sabe que é meu. E quem tem feito visitação para a exposição? Como que o público tem reagido na hora que você menciona que é lona? Porque olhando assim, a pessoa nem imagina a princípio, né? Acontece de tudo. Primeiro contato, assim, primeiro dia, eu não fico lá o tempo todo, né? Uma menina, assim, de uns 11 anos, ela parou na porta e ela fez assim. Uau! E daí, isso chama muita atenção de toda faixa etária. Então, por exemplo, as crianças, elas veem os objetos, coisas que brilham, coisas pequenas. Vai uma senhora, ela vê um negócio que é uma toalhinha de crochê. Então, as pessoas se identificam com aquele material, que é um material que eu vou juntando, e daí aquilo eu crio como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça, que uma coisa vai se juntando na outra e vai acontecendo. E toda a sua exposição você fez sempre em Bauru ou você chegou aí para algum outro local para expor fora da cidade? Olha, eu estou falando em 27 anos, né, de vida artística. Então, assim, muitas exposições em Bauru, em Jaú, em São Paulo. Em São Paulo eu participei da Casa Cor, eu já tive trabalhos assim, expostos em vários cenários da TV, sabe? Eu fiz um trabalho em Paris, um trabalho muito interessante. Eu não sou uma artista de rua, né? Mas em Paris tem uma arte de rua que eu acho maravilhoso, e eu tenho uma grande amiga que mora lá, e eu levei daqui um trabalho já pronto, que era só naquele estilo lambe-lambe que cola, e eu coloquei nas 20 regiões de Paris. E foi tudo gravado, filmado, inclusive foi um trabalho que foi lançado pela Conexão Paris. Ficou ali em telhado, imagina. Quase morri de frio em cima daquele telhado, mas fiz um trabalho bacana em Paris. Tem arte minha até hoje lá. Porque o mundo, assim, o mundo da arte é muito difícil, é uma bolha difícil entrar, sabe? E tem ali, é muito difícil. Olha, eu tentei em São Paulo, mas assim, é muito fechado. Então, então assim, eu esparramei pela cidade, já que não tinha nenhuma galeria, sabe? Foi assim, livre. Até aproveitando também, queria entender, ser artista no interior, para você, quais são os desafios? Você que já foi para Paris, consegue entender um pouquinho desse lado, você acha que
Quais foram os lugares que você teve melhor recepção? E no interior, como que é ser artista? Eu vou pedir para você responder para a gente já, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, tá bom? Tá bom. E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, bate-papo com a artista Viviane Mendes, artista plástica. E antes do intervalo, inclusive, perguntei quais são os desafios, né, de ser artista, inclusive, aqui no interior. E como você esteve também em Paris, apresentando a sua obra, quais são as particularidades, né, tanto aqui apresentar no Brasil, a receptividade, como no exterior, e os desafios? Olha, eu não vejo diferença, tá? De eu estar no interior. Eu não fui pensando em aplauso, eu fui livre para fazer. Então, eu quis fazer essa arte em Paris e as pessoas, assim, daqui da cidade gostaram muito, entendeu? Que eu fui publicando, assim, que nem uma louca. Cada hora eu estava num lugar fazendo uma arte. E o pessoal de Paris, olha, repara, né? Vê, é uma coisa que instiga, né? Eu fiz uma arte numa rua em Paris, chama Rua Desnoyers. Eu acho que é assim que se fala, eu sou muito ruim. Minha mãe era professora de francês, hein? Vamos lá, a passar vergonha. E que é considerada a meca do grafite em Paris, né? E é uma rua, assim, que se pode fazer. É permitido. E pode também um artista atropelar o outro. Então, você faz, no dia seguinte vem outro, faz por cima. E foi uma experiência muito maravilhosa, porque eu estava ali na esquina de um bar, que era um dos bares, assim, que a Edith Piaf cantava. Então, foi muito mágico, sabe? Foi, assim, uma coisa que eu falei, nossa, olha eu aqui, né? E vim para o Brasil. Cheguei aqui, estava acontecendo uma ação social na comunidade do Jaraguá. E eu falei, por que não? Então, na mesma semana que eu pus o pé no Brasil, a mesma arte que eu tinha feito em Paris, eu fui fazer num barraco no Jaraguá. Aqui em Bauru? Aqui em Bauru. Então, assim, receptividade, puxa, lá as pessoas olhavam, porque é uma coisa diferente, chamava atenção, né? E aqui também, as crianças da comunidade ficaram assim, eles nunca tinham visto isso, entendeu? E meu plano era fazer, só que não teve jeito, as crianças ficaram muito envolvidas, sabe? Daí eu levei tinta, levei pincel e fiz um trabalho artístico lá com eles. Participaram também. Participaram. Que bacana, então você faz trabalhos também que a comunidade possa participar ou foi uma exceção isso? Foi um caso pontual. Bacana, bacana. E você tem projetos futuros aí? Como que você pensa aí de expor a sua arte além, né, desse trabalho que você já tem no Bauru Shopping lá em exposição? Não tem nem plano. Minha arte é uma coisa assim, eu vou deixando fluir, sabe? Eu procuro estar aberta para convites, não é qualquer coisa que eu topo, sabe? Eu tenho que ter uma iluminação bacana. E a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando assim, um pouco mais cuidadosa. E para quem quer conhecer mais sobre a sua arte, quer conhecer mais do seu trabalho, como que faz para te encontrar? Você fez uma ótima pergunta. Conhecer sobre minha arte e meu trabalho. Me encontra no Instagram e me encontra no Facebook. E qual é? No Instagram é @Viviane Mendes Arte. No Facebook, Viviane Mendes. O interessante do Facebook é que eu escrevo muito, né? Eu escrevo. Então, assim... Quando você diz escreve, você escreve sobre a sua arte ou de tudo um pouco? Tudo um pouco. Então, muita gente, às vezes, compra um quadro por conta do que eu escrevo, mais do que pela imagem, entendeu? Entendi. Por isso que eu falo que o apoio vem de lá.
Entendi, tem a sua inspiração, sua fonte de inspiração. Eu acho que é mais ou menos isso. Excelente, então estamos chegando ao final do nosso bate-papo do Conversa Diária, né? Porque é conversando que a gente se entende, conhecendo um pouquinho sobre você, Sim. sobre a sua história. E claro, eu vou pedir para que você deixe um recado final para quem nos acompanha, o que estiver no coração. É tanta coisa que está no coração, mas eu acho que eu posso falar sobre simplicidade, verdade, chegar com verdade no outro, sem afetação, coração limpo de julgamentos. E aproveito a oportunidade para convidar toda a população, quem estiver nos assistindo, para entrar em contato com a minha arte, que está lá no Bauru Shopping. E o interessante é que eu não estou lá. Então, porque muitas vezes em casa, na minha presença, a pessoa fica meio, né? Não, tá lá, a pessoa pode, se quiser olhar, pode falar que tiver com alguém, nossa, tá lindo, isso não gostei. Então a pessoa fica muito à vontade em relação à arte sem a presença da artista. Isso eu acho que é bem interessante a pessoa passar por essa experiência em relação a essa arte que eu tô oferecendo. Ter essa liberdade realmente de liberdade, sentir. E essa liberdade que eu tô falando, eu acho que até foi bom você falar sobre isso, porque às vezes eu tô aqui falando, eu nem tô costurando muito. Mas você vê que eu sou uma artista muito livre e eu gosto de deixar a pessoa livre também, né? E às vezes a presença do artista ali tira essa liberdade. Então, acho que liberdade é a palavra certa para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso. Excelente. Olha, obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Compartilhar um pouquinho conosco sobre a sua história, viu? E desejo para você sucesso, tudo de bom. Obrigada. Claro que para você também não poderia deixar aqui o meu muito obrigada pela sua participação, por nos acompanhar até aqui. Falamos com essa artista autodidata, Viviane Mendes, que trouxe um pouquinho da sua história e para nós aqui compartilhando um pouquinho da sua arte. A você, claro, vou deixando aqui, reforçando o meu muito obrigada por nos acompanhar todos os dias nessa jornada do Conversa Diária. O meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.